Boa noite, galerinha. Tudo bem? Tudo certo? Vocês estão me ouvindo aí direitinho? Ok, muito bem. O Prof deu um tema de casa para vocês na semana passada. Alguns me mandaram logo no início ali, logo rapidinho, de sopetão. Outros ainda não me mandaram. Então, por favor, vão agilizando aí, galerinha. Pode ser? Pode ser, Gabi. Pode ser que sim. Do resuminho lá, Mateuzinho, do blog de logística. Me preocupa, galera, porque eu tô tentando acessar o site aqui e não tô conseguindo, tá? Daqui a pouco o link caiu, o site tá instável, algum problema. Ah, agora foi, consegui. Beleza, consegui. Então vocês também vão conseguir. Sobre os galpões, Matheus, sobre como alugar um galpão logístico, os critérios para o galpão logístico. Tá, isso aí, tá, tranquilo. Mais alguém, galera, quer se pronunciar a respeito desse trabalho aí? Não? Ninguém tem mais nada para me dizer? Então tá bem. Então vamos iniciar as atividades da aula de hoje. Turma, já de antemão quero avisar vocês que essa semana nós teremos apenas a aula de hoje, tá? Nós teremos apenas a aula de hoje com web, tá? As demais aulas não serão web, eu vou encaminhando para vocês as atividades no transcorrer da semana, certo? Então aproveitem aí a aula de hoje nesse sentido da web. A gente tem quarta-feira a gente tem aula do projeto integrador, né, dia 21. Amanhã a gente tem aula de materiais, quarta-feira a gente tem aula do projeto integrador e dia 22 na quinta aula da disciplina de hoje de operações logísticas, ok? Como é que tá? A gente teve só uma aula do projeto, então eu quero aproveitar um pouquinho da aula de hoje para a gente falar sobre isso. Eu quero saber como é que vocês estão, se vocês definiram tema, problema, como é que tá o projeto integrador de cada um de vocês aí. Alguém vai fazer sozinho, quem vai fazer em dupla? Falem comigo agora neste momento.
Gabi, Luana, Matheus e Joana. Alana, Matheus e Alana, desculpa. Aham, tá. Só falta começar, né, Marcos? Mas o Marcos, eu tenho certeza que o Marcos, quando começar, termina numa noite, praticamente. Bruno. Como é que tá, Bruno? Cassandra, Gabriele. Sobre o projeto integrador, Joana. Isso, meu bem. Como é que tá? Já tem tema? Já tem grupo? Já começou a pesquisar alguma coisa? Ok. Tá, Gabi, mas nada impede que tu continue. Nada impede que tu continue desenvolvendo esse tema. Não quer dizer que a solução que já exista seja a melhor ou que a solução que já exista não possa ser aperfeiçoada. Então, talvez tu possa continuar trabalhando nessa situação. Tá? Mais alguém não se pronunciou aí, galera? Não? Beleza. Então vamos lá. Vamos para a aula de hoje. Nicole está sem energia elétrica. Luandra não consegue acessar. Tá. Deixa eu ver aqui o que houve com a Luandra. Isso, Gabi, é isso aí. Não teremos web o resto da semana, tá? Tô sozinha e já tenho uma ideia, só falta pôr em prática. Beleza, Cassandra, legal, tá? Não é obrigado que seja em dupla nem nada do gênero, vocês podem fazer sozinhos. Sei de alguns aí que. Show, Lu. Sei de alguns que preferem, inclusive, fazer sozinho, tá? Então, não tem problema, tá? Pode fazer o projeto integrador sozinho em voo solo, tá? No problem. Só bastante atenção, né, galera? Então, temos aula nas quartas, 21 e 28. Então, na quarta, dia 28, a gente vai se reunir aí para falar sobre isso. E depois, a partir de novembro, a partir do dia 18 de novembro, a gente tem aula todas as quartas sobre o projeto integrador. Então, a gente vai falar ali dia 28, provavelmente dia 18. Depois eu deixo vocês trabalhar 25 e 2. Dia 9 a gente dá uma puxadinha e dia 16 a apresentação, tá? Então, vamos ver como é que a gente vai estar até lá no desenvolvimento do projeto, dos trabalhos, ok? Mais alguém com dificuldade? Isso que eu queria saber, Joana. Mais alguém com dificuldade na conexão, tá travando, tá ruim? Fale agora ou cale-se para sempre. Amém. A minha internet já foi melhor aqui.
Tá travando. Não tenho previsão, Gabi. Tá. Então, galera, seguindo aqui a vibe da nossa unidade curricular, tá? E seguindo a vibe do local de trabalho diurno do prof, tá? Eu separei uma temática para a gente conversar um pouquinho hoje à noite, que diz respeito à questão da logística na área de alimentos, né? Porque... Oi? Sumiu o vídeo, mais alguém perdeu o vídeo. Gabi, Joana, sumiu. Não, peraí que eu vou cortar o vídeo aqui. Tá. E agora eu vou reativar o vídeo. Voltei. Sim. Tá, pra quem não tá aparecendo, galera, ouça o som da minha voz, tá? Então vamos lá. Então a questão da logística na área de alimentos, né? O que acontece, né, pessoal? A gente vive uma situação mundial de uma demanda muito forte, muito grande para a questão de alimento, né? Para a questão do alimento, as pessoas estão comendo cada vez mais. Existe uma divisão mundial bem interessante, bem legal da gente analisar e assistir, que é a questão do fast foods, da comida não saudável, vamos dizer assim, da comida rápida, né? A gente pode observar o próprio brasileiro, né? Mas principalmente o americano. O americano, ele é um povo bastante obeso, porque ele está muito habituado a essas comidas rápidas, né? Uma comparação que eu vi uns anos atrás, achei bem interessante, talvez vocês lembrem do Michael Phelps, né? Que era um nadador americano fantástico aí da meados do século 2000, 2010, até pouco tempo atrás. O café da manhã do Michael Phelps tinha mais calorias do que todo o conjunto de refeições de uma pessoa normal, café, almoço, jantar, enfim. Só no café da manhã ele comia mais do que uma pessoa normal comia no dia inteiro, né, em termos de massa calórica, em termos de caloria. Mas claro que a massa de... Não, aí é que tá, a massa de trabalho do Michael Phelps, né, Joana? O quanto que ele nadava por dia, o quanto que ele se dedicava por dia, solucionava esse problema. Então tinha essa diferença, né? E aí ele tinha um planejamento nutricional para que quando ele diminuísse essa carga... Fato, né, Bruno? Fato. As minhas aulas sem o cachorrinho do vizinho latindo não são as minhas aulas. Quando ele começasse a diminuir essa carga de natação, ele, obviamente,
iria começar a diminuir essa relação de alimentação para poder manter uma vida saudável, tá? E aí a gente tem essa relação, tá? Hoje o Brasil em si, o brasileiro está se tornando um país mais obeso, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Bem importante, tá, galera? Mas aí entra essa condição da logística de alimento. Então o mundo cada vez mais come mais, né? A gente precisa tomar cuidado com a entrega desse alimento na ponta, tá? Porque existe uma situação muito peculiar que a gente chama do alimento perecível e do alimento não perecível, né? Então, aquele alimento perecível, como fruta, verdura, carnes, congelados, pães, né? Enfim, são produtos que têm uma data de validade muito curta, que dependem de uma série de estruturas para desenvolver um pouco mais de validade. Obviamente, a gente precisa trabalhar essa logística dele muito mais rápido, muito mais ágil do que o não perecível, né? Então aí uma embalagem de arroz, que é um alimento não perecível, ele tem uma data de validade muito mais longa do que um pé de alface, por exemplo, que tem uma data de validade extremamente curta logo após o início logo após o início do momento que a gente tira ela, que a gente faz a colheita dela lá na horta, né? Em seguida a alface já entra em decomposição, em deterioração. Tem toda uma série de situações de calor, de temperatura, pressão, acondicionamento, se tem umidade, se não tem umidade. Então esses elementos que tornam esse tipo de alimento mais perecível precisam ser cuidados para haver uma otimização desse transporte, uma rotina de operação muito rápida para que esse item chegue até o consumidor final da maneira mais rápida possível. Então, por isso, né, pessoal, que é comum, independente do tamanho do modelo do negócio, que esse tipo de alimento perecível ele seja adquirido o mais próximo possível do ponto de venda, tá? Aqui mora, por exemplo, nessa questão de hortifruti granjeiros, mora a grande sacada, a grande pegada das pequenas feiras, né? Quando a gente tem uma feira do produtor rural, quando a gente tem pequenos feiristas, é muito mais fácil eu estar comprando um produto mais fresco nessa feira do que eu estou comprando no supermercado, né? Porque o produtor, teoricamente, colheu um dia antes ou colheu até mesmo no mesmo dia para estar ofertando aquele produto, aquele alimento na feira naquele dia, tá? E aí, claro, também é comum eu encontrar nessas feiras produtos com valor agregado maior, tá? Porque o produtor às vezes produz numa quantidade menor, acaba tendo numa escala de produção um custo produtivo um pouco maior do que aquele indivíduo que produz em larga escala, mas também por ele estar entregando para nós um produto com maior qualidade, ele acaba agregando valor a isso. Então é esse processo de agregação de valor que precisa ficar claro para nós nessas atividades de alimentação, logística de alimentação. Eu posso cobrar mais caro pelo meu transporte logístico para uma situação de alimentos se eu consigo entregar em menor tempo, se eu consigo armazenar de melhor forma, se eu consigo entregar para o meu cliente final uma qualidade de alimento melhor, atrelado ao transporte, do que outras empresas, tá? Então existe uma diferença muito grande no valor de frete quando a gente fala de um frete refrigerado, quando a gente fala de um frete de congelado em relação a um frete de carga comum, de carga seca, né? O próprio custo do implemento rodoviário é muito maior, o custo de manutenção é maior, o consumo de óleo diesel é maior, enfim, o consumo operacional é maior, então faz com que o frete tenha um valor agregado maior em cima desse transporte, desse tipo de matéria, né? Mas é importante a gente trabalhar sempre dentro do alimento na redução da perda na eficácia do processo, tá? Então, assim,
Fato importante, né? Desde o processo de armazenagem até o processo de entrega lá no cliente final, eu preciso ter uma observação frequente da data de validade, da temperatura correta de armazenagem daquele produto, do prazo de consumo, enfim, de N situações, de N elementos técnicos que se tornam obrigatórios para o bom acondicionamento e para o bom consumo daquela mercadoria, tá? Então assim, é carne, é pizza congelada, é um iogurte, é um tomate, é uma maçã, né? Ele tem uma forma adequada de ser armazenado, ele tem uma forma adequada, uma temperatura certa para ser transportada e isso precisa ser respeitado, tá? E isso as empresas consideram muito porque cada vez mais a gente consegue rastrear a carga e, por exemplo, definir se a carga sofreu problemas de temperatura pelo caminho do transporte, né? Então eu estou encaminhando uma carga de frango aqui da JBS para a África, né? E no meio desse transporte aí houve um problema que o container que tinha que estar a menos 5 graus acabou ficando 1 hora lá a mais 5 graus, né? E aí, por consequência, quando esse produto chega lá no destino final, se faz um teste de qualidade e não atinge essa qualidade, tá? Então pode estar atrelado a essa mudança, essa alteração de temperatura aí que ocorreu durante esse período, tá? Então essa rastreabilidade da temperatura, ela é cada vez mais frequente, tá? Outra coisa que acontece, galera, nos grandes depósitos, nos grandes armazéns, não só nos grandes, nos pequenos também, em qualquer depósito, em qualquer lugar, são as caixas mal acondicionadas, mal colocadas, mal empilhadas. Quando vocês tiverem em casa alguma caixa, vocês observem que em algumas caixas vai dizer pelo lado de fora empilhamento máximo 2 caixas, 3 caixas, 6 caixas, 10 caixas, tá? Gente, é importante, é fundamental que a gente respeite essa situação, tá? Se eu não respeitar essa situação, como fica? Né? Como fica? Lá, são 6 caixas de empilhamento máximo. Eu vou lá e coloco 10 caixas, 12 caixas em cima, né? Então o que acontece? Eu estou colocando um excesso de pressão sobre aquela pilha, sobre aquele material, tá? Isso também, né, Marcos? Esse lado para cima, isso aí, são informações que estão ali na caixa e que parece bobagem, mas são relevantes, tá? Porque tanto o papelão utilizado, o material utilizado naquele papelão, quanto o produto que está dentro daquela caixa foi formatado, foi alinhado para suportar uma determinada carga de pressão daquela forma, tá? Então daqui a pouco eu posso estar quebrando, amassando, estragando o produto por não respeitar esses detalhes muito simples, tá? São detalhes técnicos que são importantes e que são bem simples de serem cuidados, ok? Outra condição, tá? A caixa, o produto, o alimento cair do meio de transporte, cair do caminhão, cair da empilhadeira, cair da própria pilha, tá? Lá no mercado, gente, eu já briguei muito com os coleguinhas lá, porque às vezes, por uma questão de espaço, a gente acaba, né, o rapaz lá, o colega do depósito, acaba fazendo uma pilha mais alta de determinado produto, e eu fico muito bravo com os meninos, porque os meninos vão escamando a pilha, né? Então o que acontece? Para mim não pegar uma escada e subir lá em cima e tirar o produto, eu pego aquele que está ao meu alcance. Então eu vou escamando a pilha, né? Vou tirando em volta dela, tá? E daqui a pouco a pilha perde o centro de peso e de concentração e pode virar, né? Então esses dias a gente teve uma reunião bem forte lá no depósito, brigamos feio lá no depósito com os meninos por causa disso, né? A pilha tá alta, precisa de escada, precisa de ajuda, chama, pede apoio pro estoquista, mas não escama. Escamar é pior porque a pilha pode virar em cima.
é um exemplo não só da saúde do trabalhador, mas da própria saúde do produto. Porque daqui a pouco a pilha não vira em cima de ninguém, mas a pilha vira sozinha no meio da noite. E a gente chega lá no dia para trabalhar e tá uma bagunça de produto espalhado dentro do depósito, né? Tá feito lá um baita prejuízo, certo? Outra coisa que é importante, galera, nessa condição, mas aí quem trabalha nessa área, nessa parte, costuma saber, costuma conhecer e trabalhar com isso com clareza e com qualidade. Mas é quando a gente monta a carga dentro do veículo de transporte, dentro do caminhão, por exemplo, né? Eu preciso considerar lá, o caminhão ele vai fazer curva, ele vai entrar numa rotatória, ele vai subir lomba, ele vai descer lomba, enfim, vários pontos que vai acontecer com ele que precisa estar ciente de que a carga precisa ser devidamente acondicionada para não tombar, tá? Isso é muito importante para nós, precisa estar ciente para a carga não tombar, ok? Dentro desse ponto, né, que a gente fala, tem também a própria manutenção dos elementos, tá? O que ocorre? A gente vai ter dentro do depósito, a gente vai ter uma empilhadeira, a gente vai ter uma paleteira, a gente vai ter lá ferramentas para transportar essa carga dentro do depósito. Eu preciso dar a devida manutenção nesses equipamentos, porque uma empilhadeira, por exemplo, trabalha com pressão de óleo, né? Se é uma carga, se é um alimento lá, né, e acaba vazando óleo da empilhadeira, vai contaminar o alimento. E essa contaminação poderá decretar que vocês coloquem fora boa parte dos produtos do depósito de vocês, certo? Então fiquem muito atentos a isso. Refrigeração, que nem a gente falava, né, pessoal? Daqui a pouco uma câmara fria, uma câmara de congelados, alguma coisa assim, pô, precisa ter a manutenção adequada, precisa estar gelando de maneira correta, porque senão vocês vão acabar com o produto descongelado, com o produto não refrigerado da maneira correta dentro da câmara e vão acabar perdendo o produto. E aí, gente, são coisas muito simples, são coisas muito pequenas que acabam gerando esse tipo de problema, tá? Um exemplo é fechar a porta, tá? Às vezes as pessoas não fecham a porta da câmara fria de maneira adequada. Ou as pessoas não se dão conta de que o gancho que fecha a câmara fria não está enganchando. Né? Tem alguns modelos de porta que usam imã. O imã está desgastado, o imã não está funcionando. Tá? Tá cansado, uma borracha, tá cansado uma mola e não está gerando o isolamento adequado. Tá? Pensa que uma câmara fria dentro de uma empresa, ela tem a mesma função, obviamente, que uma geladeira, tal qual uma geladeira, né? Então, assim, se a geladeira da nossa casa ficar com a porta aberta, estraga os alimentos que estão lá dentro. Se a porta da câmara fria da empresa fica aberta, estraga os alimentos que estão lá dentro. E aí, gente, só para fazer um parênteses em cima disso, cuidem quando a gente vai ao supermercado, quando a gente vai lá na prateleira dos congelados, dos gelados, lá, dos iogurtes, por exemplo, né? Aqueles balcões têm várias portas. Às vezes as pessoas deixam as portas abertas, né? A porta não fecha, fica um pouco aberta, fica uma fresta aberta e tal. Isso é prejudicial para todos que estão ao redor, né? Porque a geladeira que está ali, ela não vai conseguir atingir a temperatura adequada para manter a temperatura daqueles alimentos, e logo eu que estou vindo atrás, que vou pegar um alimento ali depois, estou pegando um alimento que não está na temperatura que deveria estar, né? Então isso acaba gerando esse problema de acondicionamento adequado do produto, tá? Isso dentro da logística de alimentos é o mais importante. Qual é a forma de acondicionar o produto? Coloquem isso sempre em pauta, em treinamento, em gestão de equipe de estoque, porque
Logística vai muito além do pegar o produto no ponto A e entregar no ponto B. Tá? O como eu faço isso é que é mais importante às vezes do que simplesmente essa entrega de A ou B. Então, como que eu armazeno, qual é o cuidado que eu tenho na armazenagem? Eu vou mandar para vocês depois um vídeo que é uma paródia em inglês de uma banda que a empresa aérea quebrou o violão dessa banda no transporte aéreo. Né? E o engraçado da história é que os membros da banda estavam dentro do avião, na pista, esperando para decolagem, né? E viram, né, o pessoal ali do aeroporto atirando de um lado para o outro os instrumentos da banda. Né? Quando eles chegaram no destino, que eles foram pegar os instrumentos, que o violão estava quebrado, que a guitarra estava quebrada, óbvio, né, que voltou na cabeça deles aquela imagem dos caras lá do aeroporto atirando, né, os equipamentos da banda de um lado para o outro. É a mesma coisa, gente. Né? A gente chega num lugar para comprar um produto, o produto está quebrado, está amassado, está danificado, é porque esse tipo de coisa aconteceu, né? Passou por várias mãos, passou por muitas mãos, e esse passar por muitas mãos acabou gerando essa crise, esse problema, esse defeito, né? Então tenham cuidado, tenham atenção com isso, porque isso é impactante no cliente final, tá? Eu sei que cada vez mais está mais difícil de conseguir boas mãos de obras, mas é a realidade que temos para o momento, né, galera? É a realidade que temos para o momento. E aí, né, gente, então dentro dessa expectativa eu preciso sim treinar, capacitar, aprimorar, né, cada vez mais a equipe que eu tenho para trabalhar a logística de alimento, tá? Logística de alimento. E aí, turma linda do meu coração, entra coisinhas muito básicas, tá? Entra coisinhas muito básicas. Por exemplo, tá? Qualquer logística de alimento se faz necessário uma questão de higiene pessoal, que é fazer a barba. Né? Eu preciso que os homens que trabalham com logística de alimento tenham barba feita e cabelo curto. Pois é, e é simples, é fácil, mas nem sempre isso acontece. Eu preciso treinar que o indivíduo saiba verificar, saiba manter, por exemplo, tomar banho, é isso aí, Joana. Unha limpa, saiba verificar, saiba manter a temperatura de câmara fria, né? Verificar a temperatura, certo? Parece, pessoal, aqui como vocês citaram a questão do tomar banho, das unhas limpas e tudo mais, gente, parece bobagem, tá? Mas é a realidade. Eu não vou citar o município, mas a gente fez um curso do Senac uns anos atrás, numa cidade vizinha aqui, e o curso era de padeiro. Tá? A gente teve que elaborar uma estrutura, planejar uma estrutura para que as pessoas tomassem banho antes do curso. Tá? E o prof exigiu, por exemplo, Marcos, unha limpa, unha cortada. Né? Dos 15 alunos do curso, formou um aluno. Tá? Um aluno. E era um curso que era pago pelo governo federal. Então, para as pessoas, o curso era gratuito. Tá? Esse único aluno, essa única aluna que se formou no curso, ela passou a vender lá na rua, onde ela morava, ela passou a vender bolo, pão, cuca, torta, que ela aprendeu a fazer no curso. E o mais engraçado é que ela vendia esses materiais dela, esses produtos dela, para os colegas que desistiram do curso. E desistiram do curso porque o curso obrigava a tomar banho, certo? Então, como é que eu vou trabalhar com alimento se eu não tomo banho, né? Então, isso é condição importante. Outra coisa que é importante aqui, né, galera?
é treinar e evidenciar com a equipe semanalmente, se possível, a rota de distribuição, né? Porque quanto mais tempo eu passo na rua fazendo entrega, pegando esse momento que a gente está vivendo de um pouco mais de calor, de temperaturas um pouco mais altas, pode ser que seja prejudicial para determinados produtos, né? Então, assim, eu tenho que saber quanto tempo eu levo para entregar no cliente X, quanto tempo eu levo para entregar no cliente Y, qual é a rota que eu vou fazer, como é que eu vou fazer essa entrega, se eu preciso de alguma preferência de entrega por causa do meu tipo de produto. Então, isso as empresas precisam ter sempre bem trabalhado, sempre bem definido entre elas, para que juntas elas possam entregar para o cliente um resultado final vantajoso, valioso, interessante para esse cliente. Tá? Então esse planejamento de rota, essa frequência de rota, é importante que vocês acompanhem, que vocês façam, que vocês treinem, que vocês capacitem as pessoas ao redor de vocês para que isso aconteça sempre, tá, gente? Tranquilo essa temática? Boa colocação, Marquinhos, exatamente. Essa questão de intoxicação alimentar está muito atrelado à logística do alimento, tá? Desde o início até o final, até chegar na mesa do consumidor, certo, meus amores? Então tá. Vocês querem aproveitar para falar mais alguma coisa sobre o projeto integrador? Não, nenhuma dúvida de projeto integrador até o momento. Sim, Lu, dei um aviso no início da aula de que esta semana não teremos mais web, tá? Somente hoje a web. Aí durante a semana o prof vai encaminhando para vocês as atividades de cada aula, de cada dia, tá? Uma vez que amanhã a gente tem aula de materiais, na quarta a gente tem aula do projeto integrador e na quinta a gente tem aula de logística. Tá, Lu? Web, não teremos mais web essa semana, tá, Joana? Ok? Entendido? Então tá legal, galerinha. Por hoje é só. O prof tem aula com a outra turminha hoje ainda também, tá? Então, beijo, beijo. Bom repouso para vocês. E nos vemos na próxima semana, mas eu vou mandando material para vocês durante a semana. Boa noite, galerinha!